Será que a próxima bomba relógio está chegando no mercado financeiro? Que grandes investidores têm alertado sobre isso? Ray Dalio já alertou para problemas que ninguém está vendo, mas que podem acontecer a qualquer momento. E o Warren Buffett, ele está com a maior posição em caixa da história da sua empresa. O que costuma acontecer quando ele tem uma expectativa de que o mercado vai ter uma queda forte. Por isso, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para a gente contar o que vem os maiores investidores do mundo, o que já aconteceu no passado em momentos parecidos com o momento atual e o que fazer agora para investir bem e se defender. É isso que o Felipe vai te mostrar nos próximos minutos. Se parece interessante, deixa o dedo no like e bora pro conteúdo. Vamos lá, e esse é o momento que a gente vive. Os alertas de crise começam a aparecer. Inclusive, o Warren Buffett, ele nunca foi de fazer alardes, de estou esperando uma grande crise. Só que ele começa a deixar alguns sinais que começa a preocupar o mercado. Afinal de contas, se a gente for olhar para a quantidade de caixa que ele tem agora, que são 347 bilhões de dólares, é dinheiro pra caramba. E para deixar todo mundo na mesma página, não é como se esse dinheiro fosse do Warren Buffett, pessoa física. Esse dinheiro aqui faz parte da PJ, da pessoa jurídica, que é o caixa da Berkshire Hathaway. Nessa imagem aqui, a gente vê os principais acionistas da empresa, que o Warren Buffett, inclusive, só tem, entre mil aspas, 15% ali da empresa, o restante distribuído em outros acionistas. E aí todo esse pessoal aqui que investe junto com ele acaba se beneficiando da valorização das ações da Berkshire Hathaway ao longo do tempo. E aí é justamente por essa responsabilidade que o Warren Buffett tem de todos os investidores que confiam dinheiro na mão dele e o histórico que ele tem de ser um grande investidor, que quando ele acumula um caixa desse aqui, todo mundo começa a olhar mais de perto. Poxa, o que ele tá pensando? O que ele tá vendo pro mercado? Afinal de contas, nas palavras do próprio Warren Buffett, ele sempre compara o mercado de ações com um jogo de beisebol, onde você não precisa necessariamente acertar todas as bolas que você vai receber de lançamento do time adversário, porque o movimento mais inteligente é esperar a bola perfeita, aquela oportunidade que você sabe que você vai fazer um grande rebate. Trazendo isso para o mercado financeiro, a filosofia do Buffett sempre fala que você não precisa investir em qualquer oportunidade a qualquer momento. Você só vai investir quando você realmente encontrar a oportunidade, que o valuation faça sentido, que os critérios em termos de risco e retorno realmente satisfaçam a sua estratégia. O que dá a entender que com todo esse caixa, ele deve estar esperando a oportunidade perfeita, que no ponto de vista dele não é agora. Aí beleza, esse é o contexto do Buffett, ele tem muito dinheiro em caixa, mas essa não é a primeira vez que isso acontece na história. Olha esse gráfico aqui que mostra desde 1990 a posição de caixa do Warren Buffett em termos de porcentagem do valor total da Berkshire Hathaway. E aqui, perceba que a gente tem um gráfico completamente diferente do outro que eu te mostrei. O que chama a atenção para o momento atual é que quase 30% de todo o patrimônio da Berkshire Hathaway está em caixa nesse momento. E a última vez que isso aconteceu, chegando a 25%, foi mais ou menos em 2006, 2007, alguns meses antes de uma das maiores crises que o mercado americano já viu, conhecida como subprime. Naquela época, o mercado acionário chegou a cair drasticamente lá em 2008, sendo que o Warren Buffett guardou muita grana para investir nas oportunidades corretas e secar o caixa naquele momento. Perceba que ao passo que a crise foi se instaurando, o caixa dele foi simplesmente voltando até passar para baixo dos 10% do portfólio da empresa. Foi isso aqui, inclusive, que permitiu com que o Warren Buffett investisse mais de 5 bilhões de dólares no Goldman Sachs, um dos bancos que mais sofreu na época da crise do subprime. Ele visitou ali o banco na época, essa foto virou histórica, para decidir fazer esse aporte. E se demonstrou um investimento muito assertivo, uma vez que alguns anos depois, aqueles 5 bilhões de dólares dobraram de valor, chegando a uma posição acionária de 10 bi pelo Warren Buffett. Ou seja, a última vez que ele acumulou um caixa parecido com isso, o mercado realmente passou por uma crise gigantesca. E essa filosofia de investimento do Warren Buffett já se demonstrou muito vencedora. Afinal de contas, se a gente compara a rentabilidade da Berkshire Hathaway com o S&P 500 de 1980 até aqui, a diferença é de praticamente 10 vezes a rentabilidade. Então, se ele tá com esse dinheiro todo, parece ter um motivo. Mas não foi só ele o único investidor que se preocupou com o mercado nesse momento. O Ray Dalio, bilionário investidor e fundador da empresa Bridgewater, um outro grande fundo de investimento, e que inclusive escreveu esse livro aqui, ó, Como Países Quebram. Ele apareceu nessa manchete aqui que a gente já te mostrou no começo do vídeo, comentando da preocupação dele com a dívida americana nesse momento. Ele tá esperando algo pior do que uma recessão, segundo as próprias palavras dele. Inclusive, numa entrevista que ele deu à CNBC, que eu trouxe aqui pra gente assistir, ele falou isso aqui, ó. Estados Unidos estão falindo? Estão. Escrevi esse livro porque nos últimos 50 anos fui um investidor que apostou nos mercados de títulos.
e já passei por muitas dessas crises de dívida. Elas acontecem repetidamente. Ou seja, ele está preocupado mesmo com a situação. E diferente do Buffett, ele fala mesmo o que é que ele está vendo. Mas o fato é que esses dois investidores buscam a mesma coisa. Investir na hora certa com os ativos certos. E parece que para eles essa hora não é agora. E aí, beleza, dito tudo isso desses investidores, o que é que de fato está acontecendo nos Estados Unidos que acaba preocupando muito os investidores? E aqui a gente tem uma sequência de 5 fatos lógicos que explicam tudo isso. O primeiro deles é o endividamento dos Estados Unidos, que atingiu um patamar recorde de mais de 36 trilhões de dólares, o que equivale a 120% do PIB americano. Para você ter uma ideia, só para refinanciar essa dívida, ou seja, para pagar uma parte das dívidas que já estão vencendo, o governo americano vai precisar desembolsar mais ou menos 7 trilhões de dólares, ou no mínimo refinanciar essa dívida para alguns anos para frente. E para piorar esse cenário de dívida muito alta, o balanço fiscal, as contas públicas dos Estados Unidos também não estão lá essas coisas todas nesse momento. Eles seguem gastando mais do que arrecadam em um déficit que chegou a mais de 1 trilhão de dólares no período recente. E aí isso aqui já começa a preocupar os investidores. Será que é hora de abandonar os ativos mais seguros do mundo? O Tesouro Direto americano, né, os Treasuries americanos? Então a dívida e o déficit muito altos nesse momento são o primeiro fator de preocupação, que acaba trazendo o segundo. Os juros lá na terra do Trump nesse momento também estão altos para os patamares que eles estão acostumados, em cerca de 4,5% ao ano. Ou seja, se a dívida de um país está muito alta, junto com os juros altos ao mesmo tempo, isso significa que o serviço da dívida, ou seja, os juros dessa dívida, vai ficar cada vez mais caro e espremer ainda mais o orçamento do país. E é por isso que o pagamento dos juros da dívida atingiu o maior patamar desse século lá nos Estados Unidos. E aí vai ficando cada vez mais difícil de controlar as contas, o que é que entra em campo. O terceiro fator que é preocupante, que é um jogo político, que faz com que, inclusive, o Donald Trump queira forçar a baixa dos juros na canetada, chamando o diretor do Banco Central americano ali de estúpido por não baixar ainda as taxas de juros. E ameaçando, inclusive, que se o Jerome Powell não assumir o controle, eles vão precisar ter uma conversa diferente. Inclusive, a gente já viu isso aqui em outro lugar, presidente tentando baixar a taxa de juros na canetada. E com isso é natural que as tensões aumentem, o risco político aumenta. E aí aqui entra o quarto fator preocupante dos Estados Unidos. O Fed, o Banco Central Americano, que tem por definição uma das missões de controlar e combater a inflação lá nos Estados Unidos, sabendo que a inflação ainda não está dentro da meta, que é de 2% nesse momento, eles seguem mantendo os juros mais altos, mesmo com a pressão política que a gente vem vendo nos últimos tempos. E aí você junta tudo: dívida alta, juros altos, tensão política em torno do Fed aumentando e os juros que não baixa, que continuou alto. E aí a gente entra na quinta consequência, que é a confiança do dólar que vem caindo nos últimos tempos, fazendo com que grandes instituições como o JP Morgan comentem que o dólar pode estar perdendo a sua dominância mundial. Todo esse contexto faz com que o DXY, que é um índice que compara o preço do dólar com outras das principais moedas mundiais, venha caindo de forma significativa do começo de 2025 até aqui. E aí, quando a gente olha para esse contexto inteiro, isso parece preocupar os grandes investidores. E aí é nesse momento que fica a dúvida: como é que você tem que passar por momentos assim? Será que o caminho é imitar o Buffett, deixar muito dinheiro em caixa e esperar o próximo momento de crise no mercado? Ou será que o caminho é correr para renda fixa, para evitar maiores volatilidades, aproveitar que o juros está alto? A gente aqui no Clube do Valor respondeu dezenas de dúvidas como essas nas últimas semanas. Afinal de contas, essa é uma das funções dos consultores de investimentos que ficam próximos dos clientes para encontrar com muita clareza o que é que a gente precisa fazer em cada um dos momentos da economia para garantir que você segue investindo bem, mesmo com o mercado em turbulência. Inclusive, se você segue na dúvida do que é que você tem que fazer na sua carteira nesse momento, considerando o teu patrimônio atual, o teu perfil de investidor, aí eu te convido a conhecer a nossa consultoria de investimentos aqui no clube. Eu vou deixar um link aqui embaixo e um QR Code aqui do lado para você nos mandar uma mensagem no WhatsApp para falar diretamente com um dos nossos consultores. Tudo que você precisa fazer é mandar a mensagem "Quero saber mais dos serviços do clube". E aí você vai ter acesso à nossa estratégia, que já é responsável por investir mais de 4 bilhões de reais nos nossos clientes e que nos levou a ser a segunda maior consultoria de investimentos do Brasil. Clica aqui no link para falar com a gente no WhatsApp que a gente vai te ajudar diretamente. Dito isso, como é que você tem que agir a partir de agora no mercado para se proteger e investir bem, independente do cenário que estiver acontecendo? E aqui o mais importante é a gente se embasar em princípios, fundamentos de investimentos que sempre funcionaram, já funcionam há séculos e vão continuar funcionando. O primeiro deles diz que no mercado financeiro o
caminho nunca vai ser vender tudo ou comprar tudo em um momento só. Não existe essa ideia de vender todas as suas ações para comprar tudo de renda fixa. Muito menos o contrário disso aqui. Afinal de contas, essa postura é inocente, é uma tentativa de prever o futuro. Eu vou vender minhas ações agora porque provavelmente as ações vão cair, eu já estou vendo isso aqui, os juros estão altos e eu vou aproveitar e ganhar dinheiro lá. O que o investidor que pensa assim está fazendo, na verdade, é o que se chama de market timing. É aquela tentativa de você saber exatamente que horas o mercado vai cair ou subir para você se beneficiar disso. E o que existe no mercado, na verdade, são vários e vários estudos e provas mostrando que investir assim não funciona. Um dos mais famosos é esse aqui, do blog Of Dollars in Data, que fala que nem mesmo Deus poderia bater um investimento consistente na bolsa chamado de Dollar Cost Average, aquele que você investe no seu portfólio independente do que estiver acontecendo na economia. Então esse é o primeiro princípio, não é hora de vender tudo ou comprar tudo em renda fixa, por exemplo. O segundo princípio aqui é focar em estratégias que realmente funcionam há décadas. Afinal de contas, se o market timing ele não é seu amigo, o que é que realmente funciona? E tem outro estudo relevante do mercado financeiro que buscou descobrir exatamente isso. Esses caras aqui, chamado professor Roger E. Botson e o cara chamado Paul Kaplan, eles testaram várias e várias estratégias de investidores diferentes e buscaram entender o que é que realmente fez o sucesso dos caras que mais ganharam dinheiro nas últimas décadas. E a resposta desse estudo está demonstrada nesse gráfico aqui, que inclusive mostra o market timing aqui, ó, bem pequenininho, onde esse tipo de estratégia foi responsável por cerca de 1% do resultado dos investidores ao longo do tempo. Ou seja, praticamente ineficiente, fazendo as pessoas, na verdade, perderem dinheiro. Agora, o grosso do dinheiro de verdade, de onde veio a rentabilidade muito positiva dos investidores, foi do que se chama de asset allocation, traduzindo para o português, a alocação de ativos muito bem feita e eficiente. E é exatamente esse tipo de estratégia que a gente usa e prega aqui nos vídeos do clube com todos os nossos clientes de consultoria. E que, inclusive, a gente faz questão de lembrar para vocês todos os vídeos aqui do YouTube sobre isso. Para lembrar sobre o que funciona, sobre o que é que dá resultado de verdade. Não é a previsão política, muito menos a melhor ação da bolsa que vai te dar resultado. O caminho daqui para frente é manter uma carteira estruturada, organizada e que seja rebalanceada de tempos em tempos. É isso que vai permitir com que você compre ativos na baixa enquanto eles estão baratos. Sem narrativa, sem achismo, tudo com base em fundamentos. O que eu tô falando é sobre modelos de carteiras como esse aqui, ó. Para um investidor mais arrojado, que tem boa parte da sua carteira muito mais em renda variável, ou para investidores que, na verdade, são mais conservadores, que preferem ter mais renda fixa na carteira. Em casos reais, a tua carteira vai ficar mais ou menos assim, ó, com porcentagens muito bem claras e divididas para cada uma dessas classes. E a sua única missão vai ser sempre procurar aqueles ativos que estão abaixo da alocação que você queria, para usar todos os seus aportes e o caixa que você tem disponível naquele momento para comprar os ativos na baixa. Foi esse caminho e essas estratégias que permitiram rentabilidades muito maiores do que a média do mercado. Nos últimos 10 anos, uma carteira sofisticada, com uma boa parcela de renda variável, teve um retorno anual de mais de 14%, mesmo descontando a inflação, ainda sobraram 8% de rentabilidade real. Independente do que vai acontecer no mercado, essa é a forma comprovada, com base em fundamentos de investimento. Se você quiser a nossa ajuda diretamente para fazer isso junto contigo, lembra de clicar no link aqui embaixo e mandar uma mensagem no nosso WhatsApp. E nesse vídeo eu precisei te mostrar o que é que os grandes investidores estão dizendo, o que é que está acontecendo no mercado americano e como é que você tem que agir num momento como esse. Agora, me conta aqui embaixo, como é que você está se preparando como investidor? Qual é a sua estratégia para momentos como esse? Eu quero ouvir a opinião de você. E para que você continue acompanhando a gente aqui no canal, eu vou deixar um outro vídeo bem similar a esse. Eu vou estar te esperando no próximo conteúdo.